Irmã Joana Puntel, das Irmãs Paulinas, e sou brasileira naturalmente, né? Estou falando correntemente o brasileiro, porque aqui a gente está também dando algumas conferências em inglês. Como o nosso carisma das Irmãs Paulinas é trabalhar, evangelizar com os meios de comunicação social, sempre a minha vida foi assim em direção à comunicação. Eu fiz jornalismo na Casper Libero, lá em São Paulo. Depois eu atuei na revista Família Cristã por muitos anos, 13 anos. Aí eu ia para o Amazonas, eu ia para o Nordeste, ia buscar muitas reportagens que depois a gente levava ao conhecimento. Também fui jornalista muito atuante durante a ditadura militar no Brasil. E foi um tipo de jornalismo muito interessante para desenvolver. E depois, então, de certo tempo, aí eu fiz o mestrado em comunicação na Universidade Metodista, ali em São Bernardo, e viajava sempre até ali. Quando eu acabei sempre trabalhando e estudando à noite, então aí foi me oferecido fazer o doutorado, mas fora do Brasil, porque senão, como disse a minha provincial naquela vez, você vai continuar trabalhando, o estudo fica em segundo plano. E para fazer um doutorado precisa se dedicar muito à pesquisa. Aí por muitas razões, eu fui parar em Vancouver, aqui no Canadá, e na parte pacífica. Aí eu fiquei 1 ano estudando inglês e 4 anos eu fiz o doutorado em comunicação, e defendi minha tese e voltei para o Brasil. Depois, quando voltei para o Brasil, logo eu comecei a trabalhar no nosso centro de comunicação, que se chama CEPAC, Serviço Pastoral da Comunicação, e ali nós temos também convênio com a PUC de São Paulo. Então temos um curso que é modular, janeiro, julho, janeiro, onde nós oferecemos 15 dias completos para a pós-graduação Lato Sensu. Então existe uma coordenadora mais pro forma, digamos assim, por parte da PUC, e nós é que nos responsabilizamos e ali a gente orienta então os alunos para as suas monografias, etc. Essa parte metodológica também está comigo. E é muito interessante porque vêm pessoas, padres, religiosos, mas leigos também, de todas as partes do Brasil. Nós tínhamos, por exemplo, temos do Parintins, que fica no interior do Amazonas, até o Rio Grande do Sul. E são 15 dias intensos, com o curso de manhã, parte teórica, e à tarde, então, os laboratórios. Quer dizer, depois, no último dia, eles apresentam o trabalho, e alguns professores dizem que trabalham tanto e com tanto interesse que não tem, às vezes, diferença de um profissional. Isso eles voltam para suas paróquias, voltam para seus lugares, já bem mais seguros, né, de como usar as mídias, mas não só como usar, porque nós não temos como carisma ensinar a usar, né? Faz parte, mas não é a finalidade, porque isso um técnico também pode fazer. O que nós damos é o conteúdo para que você saiba como usar e colocar esse conteúdo. E de uma maneira atualizada, por isso que tem a parte teórica na parte da manhã. Então, um módulo é sobre história da comunicação, o outro é sobre teorias da comunicação, o outro módulo é sobre políticas da comunicação. De maneira que são professores também bastante atualizados e sempre levando adiante a pesquisa, e é feito de uma forma muito condensada, mas eles tiram muito proveito. Depois, lógico, entre um módulo e outro, eles têm que preparar o seu projeto, e assim a gente vai seguindo os trabalhos também. Depois, então, o CEPAC, né? Uhum. Pois eu, então, fui convidada para fazer uma conferência em Roma para o nosso capítulo geral, que é uma grande assembleia das irmãs, que acontece assim a cada 6 anos, por exemplo. E quando eu dei essa palestra, eu acho que eu virei um pouquinho a mesa, sem querer, né? Era a primeira vez que eu ia para um capítulo geral.
E acabei ficando lá em Roma, então, como conselheira geral, por 6 anos. E isso me deu a oportunidade de viajar por muitos lugares do mundo, tanto no Oriente como aqui no Ocidente. E então, como boa jornalista, que eu penso que sou, eu fiquei também sempre observando muito a parte de cultura. E hoje isso me serve muito. Depois, então, que acabou os 6 anos, eu voltei ao Brasil, mas precisava me atualizar um pouco mais na cultura da comunicação. Então, eu fui fazer um pós-doutorado na Inglaterra, na The London School. E o que aconteceu é que, quando eu disse para o meu supervisor que ele viu todos os meus papéis, eu falei, só que eu sou religiosa, eu não posso vir antes e não posso sair depois, só tenho 6 meses à disposição. E ele olhou para mim e viu a minha simplicidade, também os trabalhos que eu tinha feito e tal. Ele passou pela comissão, disse que ele ia pegar esse supervisor, que agora já faleceu e eu quero muito bem, ia se responsabilizar por mim. Então eu fiz 6 meses condensados de pós-doutorado e voltei ao Brasil. Mas aí começou então o mesmo trabalho, continuei, mas começaram também as conferências dentro e fora do Brasil e eu comecei também a escrever, mas tinha sido publicada só a minha tese de doutorado. Então quando eu voltei ao Brasil, eu publiquei esse livro Cultura Midiática e Igreja, uma nova ambiência. As primeiras partes é um resumo do meu pós-doutorado, mas depois eu entro na questão da cultura e igreja, de maneira que vai ajudando as pessoas da Igreja Católica a se atualizarem. E depois, o ano passado, fim do ano passado, foi lançado esse outro, Comunicação, Diálogo dos Saberes na Cultura Midiática. A primeira parte, então, é uma análise de todos os documentos da Igreja sobre a comunicação. Isso serve para as escolas, para os seminários, para as pessoas que querem trabalhar com a comunicação na própria Igreja, porque mostra a evolução também do pensamento da Igreja sobre a comunicação. E isso é muito importante porque a gente vê que a nossa Igreja evoluiu muito no seu pensamento. E aqui tem então uma análise e depois eu recolhi todas essas conferências que estava dando pelo mundo, e de maneira que essas conferências também vão trazendo os novos paradigmas da comunicação. Já não podemos pensar a comunicação como era 10 anos atrás, né? Então hoje novos paradigmas como, por exemplo, a mediatização, a cibercultura, tudo isso. Então está nesse livro aqui, por isso que ele se chama Diálogo dos Saberes, quer dizer, das várias maneiras de saber na cultura mediática, porque começa a ser interdisciplinar ou então transdisciplinar, né? Tem sido muito útil também em várias conferências que a gente está no Brasil. No momento, eu também dou aulas na faculdade da Paulus, que iniciou a Faculdade de Comunicação no Brasil há 5 anos. Eu estou ali também dando aulas e continuo no CEPAC. E agora estou assim recebendo sempre, ajudo muito a questão da igreja também, mesmo que seja nos bastidores. Por exemplo, a gente fez parte da equipe que preparou um texto que vai ser o futuro diretório da Igreja do Brasil na comunicação, que está faltando. Então, como não deu para esperar a conferência da CNBB no ano 2012 para ser aprovado, os bispos pediram que se transformasse num estudo, para ir já mexendo com as dioceses. E isso, naturalmente, que eles estão recebendo sugestões, emendas, e futuramente vai se tornar o diretório. Só para dar um exemplo de como a gente vai sempre ajudando. Agora, por exemplo, em julho, vai ter um seminário sobre comunicação para todos os bispos do Brasil. Naturalmente que vão que se inscreverem, né? Mas é sponsored, patrocinado pelo Pontifício Conselho das Comunicações em Roma. E ali também foi me pedido uma palestra, uma conferência que estou preparando aqui para dar ali no mês de julho. E
já só pelo título, sem saber o meu conteúdo, o Pontifício Conselho pediu para eu dar a mesma conferência no Chile, para dizer um pouco minha vida, vai um pouco para lá, um pouco para cá, mas a gente está ajudando muito, dando aulas também no Instituto, no ITESP, por exemplo, de São Paulo, no Estúdio Teológico de Curitiba, e isso está ajudando muito a nossa igreja a caminhar e desenvolver uma mentalidade nova a respeito da comunicação, mas uma mentalidade que vai junto com não simplesmente usar os meios, mas também qual é o processo que está mudando, o processo da comunicação, né? Que não é mais o famoso emissor e receptor, né? Nós temos os interlocutores. E com as redes sociais, por exemplo, é todo um outro processo. As pessoas estão se tornando co-criadores, estão se tornando coprodutores, e isso toca muito os métodos pastorais da igreja, e habituados, como em geral o mundo é, né? Mas de quase que fabricar a mensagem, né? Produzir a mensagem e mandar para as pessoas. E hoje as novas tecnologias da comunicação estão forçando a mudar essa maneira de ser. Nós, então, especialmente as últimas mensagens do Papa para o Dia Mundial das Comunicações, estão dizendo que nós precisamos descobrir a maneira cristã de estar nessas novas mídias. Porque a juventude, os adolescentes que vêm, nós somos imigrantes digitais, né? Mas os novos já são nativos digitais, eles não vão mais se perguntar o que é o digital, eles já nasceram dentro, somos nós que nos perguntamos. Mas por que isso interessa a nós, igreja? Interessa porque os métodos pastorais têm que não mudar a verdade, mudar a fé, mas são linguagens que vão ajudar a perceber a fé de forma diferente. Então as linguagens vão ser diferentes, a percepção da fé é diferente. E isso mexe com a catequese, mexe em todos os setores da igreja, né? Por exemplo, uma catequista que, graças a Deus, se ela tem 15 anos de ensinamento, ótimo, né? Mas se ela não faz nenhum curso de atualização, as pessoas que vêm para a catequese, elas vêm com outro tipo de cotidianidade. E então vem aprender quem é Deus. Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Isso é na teologia que vocês vão aprender depois. Senão, não é como nós aprendemos no catecismo, aprendemos isso e ponto. Mas hoje é uma linguagem diferente. Então, hoje o iPod, o iPad, tudo isso aí é uma coisa muito interessante que a gente tem que... A cotidianidade, mesmo as telenovelas, né? Eu sei que também, através da Globo, né, no mundo em geral, se vê muito telenovela. A gente não é contra, mas veja bem o que eu estou dizendo. Por exemplo, a criança vai no catecismo e aprende o que é caridade. Depois ela vai assistir a telenovela e ela vê vingança, traição, vê tantos outros valores. Como é que, então, por exemplo, numa catequese vai se trabalhar isso? Porque é isso que é integrar a vida, né? Quando eu falo linguagem e coisa, é esse diálogo entre fé, no sentido de evangelização, e cultura, a cultura que se vive hoje. Então é um trabalho fascinante, mas é um trabalho de formação, de mudança de mentalidade, e não só mudar de mentalidade porque é moda, mas porque tem um sentido mais profundo que atinge, por exemplo, as relações familiares. Eu estava observando, não deu tempo de fazer a pesquisa, mas eu estava observando o quanto que, por exemplo, as novas tecnologias interferem na autoridade moral dentro da família, né? Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo, desenvolvendo, quer dizer, mostrando um fenômeno. Por exemplo, a mãe diz assim: minha filha, liga lá para o seu irmão porque esse celular aqui é novo e eu não sei, o meu já é de outro jeito, é velho, é mais antigo e tal. A filha sabe, a mãe não sabe. Meu filho, vai lá e põe esse DVD aqui por causa que o papai comprou esse novo equipamento e esse equipamento
Eu não sei mais como põe, porque eu costumava usar o outro. Pois é, quem sabe é ele, não mais a mãe. Então, o que acontece? Sutilmente, a autoridade moral dentro de casa passa dos pais para os filhos, porque quem conhece tem o poder. Então, quem tem o poder dentro de casa são aqueles que conhecem. De maneira que todas essas coisas são assim práticas, mas elas explicam o porquê nós, especialmente de igreja, e até a Verbum Domini, que é um documento do Sínodo dos Bispos, que foi publicado recentemente, né, The Word of the Lord, fala sobre essa questão do uso dos meios de comunicação e de não ter as pastorais estagnadas, ou fala assim, a manutenção das pastorais, manutenção. Essa manutenção exige uma dinâmica e vai falar o quanto que é importante a internet. Lógico que tem riscos, mas aí que entra mais ainda a ênfase na formação das pessoas.